Nesta oportunidade, falaremos de tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. Eu vou convidar as duas pessoas que vão explanar aqui durante este tempo, esse assunto. Primeiramente, vamos convidar aqui a engenheira da Furukawa, a Cristiane Suemi. Por favor, pode vir ao palco, receba os aplausos. Por favor, Cristiane, tome assento, por gentileza. Pode sentar-se isso, por favor. E também já vou convidar aqui o engenheiro da Wistec. Se estiver errado, por favor, me corrija. É o Juliano Cardoso Medalha. Onde está o Juliano? Pode vir aqui à frente, receba os aplausos, por favor, Juliano. Me corrija o nome da empresa. WZTech. Olha aí, que fácil eu aqui inventando nomes, né? Pode sentar-se, por favor. A WZTech, representada aqui pelo Juliano. Muito bem, tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. Com a palavra a Cristiane Suemi, ela que é engenheira da Furukawa, que vai falar sobre tendências tecnológicas e soluções Furukawa. Vamos ouvir. O microfone está aí, fica à vontade, à disposição, Cristiane. O rapaz vai abrir já o microfone, por favor. Abra o microfone aqui na frente, por gentileza, mestre. Está aberto? O dela. Pode falar. Oi, bom dia a todos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as tendências tecnológicas sobre a rede PON, tá? E um pouquinho das soluções da Furukawa para essas redes. Então, quando a gente fala de tecnologia e sobre rede PON, a gente tem duas frentes, né, que trabalham com tecnologias de equipamento, né? Uma da linha da FSAN e outra da I3E, ou seja, o GPON e o EPON. Na verdade, são duas tecnologias que cada uma tem suas características, não que uma seja melhor que a outra, elas têm, mas convivem, tá? Então, a gente tem o EPON, que são 1 GB simétrico, e o GPON, que não é simétrico, tem 2,5 GB de down e 1,25 GB de up, né? A evolução dessas tecnologias, né, do GPON, ela passa a ser o XGPON1, né, que você vai ter 10 GB de down e 2,5 GB de up. E a evolução do I3E vai passar para 10 GB simétrico, né? O próximo slide. Como eu estava comentando, as duas tecnologias convivem, né? Então, hoje, o que a gente tem pronto, assim, na verdade, que evoluiu de 10 GB simétrico, é o EPON. E o GPON evoluiu para 2,5 down e 1,25 GB, 2,5 up e 10 GB de down, né? O 10 GB assimétrico do GPON é uma tecnologia que não vai, na verdade, nasceu morta, né, que a gente diz, né? Porque, na verdade, quando evoluir o GPON, ele já vai passar a ser alguma coisa da ordem de 40 GB down e 10 GB de up. Tá? No próximo slide eu explico por que acontece isso. No GPON, na verdade, quando a gente quando a gente diz que a tecnologia evoluiu para 10 GB de down, ele utiliza, na verdade, um outro comprimento de onda para que essas redes, né, para que aquele investimento antigo que você tinha em GPON consiga conviver com essa nova evolução do GPON. Então, antes a gente falava tanto em GPON quanto EPON em 1490 de downstream e 1310 de upstream. Quando elas evoluem, né, na verdade, a gente passa a utilizar um outro comprimento de onda, que é o de 1577 de down e 1270 de up, né? Então, por causa disso que quando a gente fala em GPON, a gente tem em 1577 10 GB de down e 1270 de up com 2,5. E no EPON, a gente tem esses mesmos comprimentos de onda, já 10 GB simétrico, né? Então, quando a gente fala que o GPON ele não consegue evoluir para 10 GB simétrico, né, é que, na verdade, você não tem mais comprimentos de onda ali que você consiga fazer com que essas redes antigas sejam interoperáveis com essa evolução.
Então, quando elas evoluírem, na verdade, já vão evoluir as duas já para os 40 GB de down e 10 GB de up. Tá? E ainda para falar um pouquinho mais sobre tecnologia de protocolo, né, a gente sabe que do EPON está sendo feito um trabalho, né, para ser compatíveis com redes, com a evolução das redes HFC, né, que é no caso que a gente vai ser o DOCSIS over EPON, né, que é o DOCSIS DPoE, DOCSIS Provisioning of EPON. Tá, que é uma tecnologia não está pronta ainda, mas está sendo padronizada e está sendo trabalhada e vai ser em cima e sobre o EPON. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a solução da rede óptica conectorizada. Tá? Então, nos diagramas de rede, né, quando a gente tem normalmente uma rede padrão de FTTX, em geral não é regra, né? Na verdade a gente tem dois níveis de splitters, né? O splitter de nível 1 e o splitter de nível 2. O de nível 2 é aquela parte de acesso, né, onde a gente tem alguns produtos desenvolvidos para que você consiga chegar mais fácil dentro do ambiente do usuário. Agora tem novas tecnologias de cabo, novas tecnologias de motores e caixas, né, para que você consiga. E na parte da rede interna também de FTTA tem alguns produtos novos desenvolvidos, né, que permitem com que a gente chegue com mais velocidade e permita com que chegue até mais próximo do usuário, né. Acho que o próximo slide tem alguns problemas, né, que a gente tem, de acordo com a nossa experiência, que a gente tem enfrentado nessas redes FTTH, né. Então, como instalar fazer o acesso, né, da fibra até o usuário dentro de dutos bloqueados, né, porque na verdade a gente lida com edifícios antigos, construções antigas, onde que não foram já existem cabos ali dentro e não foram projetadas para que você tenha vários, você consiga passar facilmente os cabos, né, para adentrar com a fibra dentro do ambiente. A gente tem também assim experiências que antes, né, a gente com as tecnologias padrões, né, para o tempo para ativar um cliente levava de 8 a 10 horas por equipe de ativação, né, em 2008, né. Depois, em 2012, passou a ser melhorou um pouquinho, mas ainda não está muito próximo do ideal, né, 4 a 6 horas por equipe. Então, o que foi feito, né, para melhorar isso, esses problemas de velocidade de ativação, né? Aí tem umas fotos de alguns exemplos, né, de como você encontra, né, na verdade, os ambientes para você ativar um cliente, né? Não é normalmente aquelas construções ideais, onde você tem um duto, onde você vai conseguir passar o cabo tudo bonitinho, né? As construções novas. Normalmente são ambientes desse tipo. Então, são várias fotos aqui, onde os dutos estão totalmente ocupados e obstruídos, né? Onde você vê que é praticamente impossível de conseguir passar o cabo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a solução que a gente desenvolveu, né, que envolve tanto a caixa de emenda de acesso, que a gente chama de CTO, a tecnologia de cabos, né, adequadas para fazer esse acesso até o usuário, e os conectores envolvidos nessa, que a gente chama de solução, que é a nossa solução conectorizada. Então, demonstrando um pouquinho melhor, aí você tem a caixa, né, que ela vem, na verdade, vem as bandejinhas de conectores na frente. Ela fica naquela posição horizontal ali nos postes, fica externa, né, na verdade. E depois você tem ali também toda a parte do cabo, drop, que a gente chama que é desenvolvido, né, especificamente, que ele já é flat, desenvolvido especificamente para entrar dentro dos dutos, e a parte do conector de campo, né. Então, a gente diz que é uma solução totalmente aberta, tá? Não é uma solução proprietária, então você consegue colocar cabos de diferentes fabricantes ali, né. É lógico que a gente
pede só para que dê preferência para os cabos da Furukawa, que a gente tem certificação Anatel, tudo certinho. Mas ela não é uma solução fechada, né? Então, ela acomoda tanto os adaptadores de conectores, acomoda tanto os conectores padrões, né, o SC-APC, os conectores padrões de mercados, e tanto cabos de mercado, né? É uma solução otimizada, né, para ativação com isso, né, porque quando você separa, você deixa aquela parte conectorizada da frente para ativação e desativação, você não precisa ficar lidando com emenda na ativação de um usuário, você só mexe com a parte de emenda na implantação da rede. Depois disso, você só lida com aquela parte conectorizada, onde você só faz, onde você diminui o seu tempo de ativação do seu usuário. Tá? Então, detalhando um pouquinho melhor a parte da caixa, né, que a gente estava comentando, é uma solução, tipo assim, a bandejinha, eu até vou pedir para vocês, para ver melhor a caixa, a gente está demonstrando ela ali no espaço, ali, na mesa que a Furukawa tem ali, né? Ali fora. Né? Então, se você pegar, ela tem uma bandejinha da parte de trás, onde tem a parte da emenda, né? Onde você, entre os cabos, você faz a emenda na implantação da rede, e depois deixa pronta aquela parte da frente, que é aquela parte dos conectores, só para fazer a ativação ou desativação dos usuários. Né? E depois você coloca, faz a conectorização em campo nos cabos, né? Conecta ali e adentra com o cabo dentro do ambiente, dentro do usuário. Então, é uma solução totalmente prática, né? Completamente muito fácil. E depois tem o detalhe assim, também que todas as ferramentas para manipular essa caixa são totalmente padrões. Ela é totalmente, o fechamento dela é mecânico. Você não precisa de ferramentas especiais para você abrir a caixa ou fechar a caixa. O fechamento dela é mecânico, né? Você consegue abrir e fechar facilmente. Não precisa ficar descendo a caixa também para ficar acrescentando usuários. Você só simplesmente, você consegue, ela já implantada ali no poste, você consegue simplesmente acessar ela, abrir e fazer a conexão do usuário. Tá. E da parte do cabo também, do cabo, tem um desenho ali, que acho que vocês vão ver, que ele é assim, ele tem a parte do elemento de sustentação, né, que ela é como se fosse o figura 8, só que ela é um figura 8 mais retangular, mais chatinho, assim, que permite que você separe, quando você separa aquela parte da fibra, aquele elemento de sustentação, você consegue mais, de acordo com a formação do cabo, o tipo da capa do cabo, você consegue adentrar assim, aqueles dutos congestionados mais facilmente, né? Porque ele é pelo formato flat dele, né? Então, e tem o detalhe também que todas as ferramentas de ancoragem dele é totalmente padrão, não é nada, apesar de ele ser um cabo diferente, um cabo assim com capa especial, com um cabo flat, utiliza ferramentas totalmente padrões para ancoragem. E os conectores, né, os conectores de campo, né, que são conectores que já vêm, na verdade, com os gabaritos de instalação, são super fáceis de serem manipulados e para você fazer a conectorização deles nos cabos. Então, vem todas as ferramentas, eles não precisam de ferramenta especial, ele já acompanha já junto com o conector as ferramentazinhas para você conseguir fazer a conectorização deles em campo. São fáceis, eu diria que pelo fato de ele acompanhar todo esse gabarito certinho, para você conseguir fazer essa conectorização em campo, são a prova de erros. Né? Ou seja, você não mexe com emenda. Né? Na verdade, a parte da emenda, que é uma parte um pouco mais delicada, um pouco mais complicada, você só mexe na parte da ativação e daí, na verdade, você teria uma outra equipe que faria a ativação dos usuários. Então, e essa equipe de ativação dos usuários, com esse tipo de tecnologia, com a facilidade desses conectores, você não precisa de uma mão de obra especializada, né, para fazer essa conectorização. Já vem todos os gabaritos, são conectores assim que
muito simples de serem montados, né? Vocês podem passar até... Inclusive, a gente está com todos os acessórios ali também na estante da Furukawa, que vocês podem dar uma passadinha lá, experimentar também, montar um, para ver como é simples, né? Montar o conector. E tem o próximo... Aqui a gente, eu vou passar rapidamente aqui como faz a montagem, mas vocês podem passar lá para experimentar como é que seria a montagem desses conectores no campo, né? Então, vem todos os gabaritos para você acomodar o conector. Daí tem os acessórios, daí você tem os acessórios padrões também, para fazer a derrapagem da fibra, faz a clivagem e depois faz a conectorização. Então, daí já sai o conector pronto, né? Prontinho, sem problemas, sem ter um risco de mais tarde você ter que refazer o trabalho. A pior coisa, assim, quando você tem a ativação do usuário, de repente você ter aquele tempo demorado para ativar e depois ainda ter que fazer o retrabalho, né, de caso dê algum problema no conector, né. Então esse é um conector, na verdade, que a gente diz que é a prova de erros, né. Qualquer mão assim, é tranquilo, qualquer um, sem ser uma mão de obra especializada, consegue fazer essa conectorização em campo, né. Aí, agora, resumindo, né, toda a parte dos produtos, então, a solução conectorizada que a gente chama envolve desde da caixa, né, CTO, o cabo, né, o cabo figura 8 low friction, e o conector de campo. Tá? Todos os produtos, conforme eu tinha falado, estão com certificação Anatel, exceto o conector que está em processo de certificação, tá? Mas é por fato de ainda está em processo pelo fato de fase de elaboração de requisitos para certificação Anatel, tá? No próximo. E para a solução vertical, que é a solução que não é só... porque aquela lá a gente estava falando da parte externa, né, da rede, né? Para a solução indoor, para dentro dos prédios, no caso, né? Isso ficou desconfigurado. A gente tem soluções, né, desenvolvidas tanto em cabos quanto acessórios internos, né, que chegam a diminuir 51% na ativação horizontal e 47% na montagem do vertical dos prédios, né. E a gente sabe, por experiência, que, na verdade, a parte mais demorada, né, na ativação nesses prédios de um apartamento, na verdade, é a parte horizontal, né? Quando você pega ali a caixinha do andar e vai passar da caixinha do andar e vai ativar o apartamento, né? Então, com a nossa solução, a gente consegue diminuir 51% desse tempo, né? Daí, as soluções, na verdade, envolvem tanto os conectores de campo, e aquela parte aquele cabo específico que é o que a gente chama de low friction, que é o cabo baixo atrito indoor. Na verdade, ele é o mesmo, acho que o próximo, ele é do mesmo formato daquele cabo drop flat que eu estava comentando, né? Só que é aplicado para ambiente indoor. Ele tem dimensão extremamente reduzida, tá? E no mesmo formato daquele cabo drop. Já tem 2 almas de aço e a fibrinha vai no meio. Outro detalhe que eu esqueci de comentar, tanto no cabo drop, que é a mesma característica desse cabo indoor, na verdade é o modo como você faz, você lança esses cabos dentro do apartamento. Na verdade, como pelo fato de ele ter já as 2 almas de aço, você vai empurrando ele, na verdade, dentro dos dutos e vai passando, né? Ali você tem, na figura ali a gente tem um exemplo da quantidade de cabos, né, desse modelo que a gente consegue passar dentro de dutos congestionados. Então eles têm capas específicas, formato, a capa já são baixo atrito, o formato já ajuda, né? Na verdade já são fininhos, formato flat, assim, para facilitar a passagem. E a formação deles, né, com essas 2 almas de aço, não faz com que você não precise daqueles guias, né, para ficar passando o cabo. Você consegue simplesmente ir empurrando e passando vários deles, né, para fazer a ativação do usuário. Daí, depois, acompanhando também toda essa solução,
a gente tem também as caixinhas, né, de indoor, as caixinhas que são as caixinhas de emenda, né, que ficam dentro dos prédios. São as caixinhas extremamente compactas, né, desenvolvidas já com a tecnologia assim, para ancorar esses modelos de cabos, assim como ancorar qualquer outro modelo de cabo também. Tá? Então, mas elas já estão totalmente adaptadas para ancorar esses cabos low friction. Né? Então, na entrada, a gente tem aquela solução ali que pode ser, que a gente chama de SAPE, né? Que pode ser a de entrada, pode ser conectorizada ou não. Né? E depois, no andar, tem aquela caixinha intermediária ali, que a gente chama de BW12, quando é conectorizada ao CDLI. E depois, no acesso do assinante, tem uma tomadinha também. Todas elas adaptadas para conseguirem ancorar os cabos. Né? Daí, é interessante que na entrada, a gente tem a versão conectorizada para facilitar também toda aquela diminuição de tempo de ativação, né? Também está no fato de elas serem já conectorizadas. Né? Então, no caso, na entrada ali do prédio, a gente pode deixar aquelas caixinhas ali na entrada, fazer toda a aprumada do prédio e deixar os conectores ali pronto, esperando. Daí faz a aprumada do prédio, deixa aquelas caixinhas intermediárias em cada andar. E à medida que você vai tendo a ativação do cliente, na verdade, você só faz a manobra ali embaixo dos conectores e dos conectores nos andares para você ir ativando os clientes. Então, isso, assim, pela tecnologia de cabo, pela fato de ser tecnologia conectorizada, isso facilita muito, né? Você fazer a manobra dos conectores, você fazer todo esse gerenciamento das fibras ali nesse prédio, né? Então, assim, como das vantagens, né, que a gente diz sobre toda essa solução, né? Então, é uma solução que reduz o tempo facilita tanto a parte todo o gerenciamento, reduz o tempo de conexão, né? E é uma solução com tecnologia toda desenvolvida especificamente para buscar isso daí, né, mesmo, né, para buscar essa redução de tempo, para buscar essa otimização, né, na ativação, né. E são tecnologias que a gente já tem testado, né, no mercado, e são tecnologias realmente desenvolvidas para que sejam, como a gente diz, a prova totalmente efetivas, né, a prova de erros, né, para que você não tenha que fazer, evite o retrabalho, né, das conexões, evite esses problemas de ineficiência, né? Daí aqui mais um pouco das características, né? A gente sabe que é mais relacionadas à parte ótica, né? Então, sabe que a rede ótica é uma rede que permite serviços de multimídia. São redes muito assim, são redes prontas para serviços do futuro. Você dificilmente vai ter que ficar refazendo, né, essa rede. Ela tem uma alta, como se diz, banda larga mesmo, né? Você consegue passar vários serviços sobre essa infraestrutura, né? Então, a gente tem sempre também trabalhado promovendo essa solução conectorizada, né? Que é o que a gente tem de mais novo agora. E é uma rede e características de rede ótica, né, que a gente estava comentando, né? São redes prontas para vários tipos de serviço. Acho que mais um. Daí eu vou comentar aqui sobre o REPNBL, na verdade é mais sobre os produtos, né, que já podem ser encaixados nesse regime especial, né, de tributação, né. Então, todas essas caixinhas, elas têm tecnologia, são desenvolvidas aqui, tem tecnologia nacional, tá? Tanto aquelas caixinhas são aquelas caixinhas internas, né, dos prédios, elas têm tecnologia nacional. Os cabos também, que acho que é o próximo. Os cabos também. Os cabos, na verdade, só o totalmente sem que tem que ter a tecnologia nacional. Na verdade, a maioria tem vários modelos que podem ter o PPB, né? Tanto os cabos drops, os cordões. E acho que o próximo, que é esse é o totalmente seco, que é um cabo que a gente tem que é um cabo bem diferente, que tem tanto tecnologia nacional quanto o PPB, tá? Que é um cabo, na verdade,
bem interessante de ser utilizado, porque ele, na verdade, ele não tem aquela geleia, né, para fazer o isolamento da água. Na verdade, ele é totalmente seco. E isso faz com que ele tenha tenha o peso 45 menor, tenha o diâmetro, né, menor, e faça com que também você consiga ter ativação, o tempo de instalação dele é bem melhor também, né? Chega a ser, a gente já chegou até a medir, chega a ser 3 vezes mais rápido e bem mais fácil de manipular. E a caixa também, ela está em processo ainda, né, para ter tecnologia, para ser tecnologia nacional. Mas é uma caixa também totalmente desenvolvida aqui no Brasil. Eu acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado a Cristiane, por favor. Permaneça conosco aqui e de imediato já vamos convidar o Juliano para que ele dê sequência. Agora ele vai falar sobre as soluções Juniper de alto desempenho para data centers e também service providers. Ele que é engenheiro da WZTEC e trará essas informações a partir de agora. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Novamente, obrigado pela oportunidade de estar apresentando aqui. A ideia fundamental desse programa é importante entender, não só pelo título. A Branet, junto com a Juniper e a WZTEC, a gente, há 5 anos atrás, começou a desenvolver um trabalho com o intuito de agregar valor tecnológico e reduzir custos para, fundamentalmente, provedores associados, onde a gente conseguisse trazer os produtos que antes só eram comprados por operadoras de grande porte, em função, provavelmente, do acesso, da facilidade de acesso e também do custo. A gente, então, começou a fazer um trabalho junto ao fabricante para introduzir descontos progressivos para que os associados da Abranet tivessem acesso às tecnologias, aos equipamentos do fabricante americano. O programa hoje, ele pode ser considerado aí um sucesso. A gente já tem um público atingido aí de mais de 60 provedores no Brasil todo. A ideia fundamental é que, depois de muito trabalho, a gente conseguiu um desconto bem particular, um desconto que a gente chama de desconto FOB, né, para uma caixa básica, porque o provedor ele tinha uma demanda de um roteador de borda, né? A gente começou, os provedores estavam com uma demanda crescente de uso de compra de banda internet, porque eles estavam crescendo o número de usuários, e as soluções que o mercado conseguia prover não eram mais suficientes para atender a demanda, principalmente quando a banda começava a aumentar muito, e a demanda por outros serviços de borda, provedores já com 500 MB, 750 MB de banda, começaram a achar problemas nas soluções do mercado. Então a gente inicialmente introduziu um roteador e hoje esse programa se expande para mais linhas, é o que vocês vão ver. Mas fundamentalmente, essa imagem que tem na foto mostra como é o programa. Para a gente ter redução significativa de custos, não poderia haver intermediários na venda do equipamento. Então, a Juniper passa um desconto para os associados da Abranet, o distribuidor oficial da Juniper importa essa peça e vende direto para o cliente, sem revendas intermediárias, sem integradores, sem ninguém. O objetivo é reduzir custos do valor da solução, de hardware e de software. A WZTEC, nesse caso, ela entra como uma auxiliar no suporte a todo esse programa. Por quê? Porque não adianta nada o provedor comprar a caixa por si só, se ele não recebe um treinamento técnico para poder lidar com a caixa no dia a dia, para colocá-la para funcionar e conseguir tocar
por pernas próprias o funcionamento aí da sua rede. Então, a ideia também, como os cursos oficiais eram muito caros, a gente conseguiu desenvolver um curso customizado para os provedores, onde o provedor acaba por adquirir a caixa. Depois que ele adquire essa caixa, em geral, a gente tem alguns provedores que preferem fazer isso remoto, mas a maioria deles preferem um curso presencial para a sua equipe técnica. Eles reúnem a equipe da WZTEC vai até lá e dá o curso. Esse curso ele já foi aprimorado ao longo dos anos, porque com a experiência que a gente foi ganhando de diferentes provedores, de diferentes demandas no Brasil, a gente também foi adquirindo expertise em novas formas de configurar, novos modelos de configuração. Então, hoje o curso está num modelo que a gente... é um curso de 3 dias, é um curso que é considerado introdutório e intermediário, e ele é mais que suficiente para um provedor hoje conseguir comprar uma caixa dessa e colocá-la para rodar, por exemplo, na sua borda. Tá? É um curso que o custo também é subsidiado, justamente para quê? Ele tem que pagar barato na caixa, barato dentro dos padrões do que é barato, né, perante o que ele pagava antes, e ele também tem que ter um custo de curso baixo. Não adianta o curso custar uma fábula que também não resolve o problema. Tá? Então, o modelo basicamente é esse. O distribuidor fatura direto para o cliente final e a WZTEC vai lá e dá o curso em cima disso. E depois todo o apoio até o provedor conseguir andar por pernas próprias. Pela nossa experiência, o prazo médio desse processo, depois que o provedor recebeu a caixa, é de 60 a 90 dias. Porque a curva de aprendizagem ela também é muito facilitada pela própria tecnologia embarcada na caixa. Aqui alguns exemplos de provedores que a gente já conseguiu atingir no Brasil todo. A gente tem provedores que têm uma caixa, provedores que já estão comprando a segunda caixa de redundância, provedores que estão expandindo a rede. Tem alguns casos importantes de citar, porque eu estava até conversando hoje pela manhã com um provedor que comprou a caixa, e eu perguntei para ele, e aí? Qual que é a tua principal visão depois de você ter comprado a caixa? Ela te agregou valor? Ele fala sim, e eu perguntei por quê? Ele disse, pela alta confiabilidade que eu tive na minha rede, estou considerando só a borda, a partir do momento que eu coloquei a caixa. E a partir desse momento ele teve confiabilidade suficiente, por exemplo, para expandir os serviços de transporte de dados para outras cidades. Então hoje ele está expandindo o negócio dele e uma parte dessa expansão foi causada pela confiabilidade que ele teve depois que ele implantou o equipamento. Isso é um bom sinal, né? Aqui é um gráfico simples que eu fiz da experiência que a gente vem tendo aí dos provedores, da demanda que esses provedores de internet, é interessante ver esse gráfico, né? A gente começou esse projeto e o provedor queria comprar uma caixa de borda para fazer BGP com 2, 3 operadoras e passar um tráfego alto. Aí nós estamos falando de 750 mega para cima. E o que aconteceu depois? O provedor começou a me questionar se não dava para ele criar uma infraestrutura de transporte dentro da área metropolitana dele ou expandir essa infraestrutura para outras cidades. E aí a gente começou a introduzir também essas caixas, não só para fazer a borda, como vocês estão vendo ali, mas também para, por exemplo, criar um anel MPLS para fazer transporte para clientes que estão separados. E esse transporte inclui um transporte ponto a ponto, como é aquela curva vermelha, ou um transporte multiponto, que a caixa tem total capacidade de fazer. O que agrega com isso no programa Abranet? Nesse ano, em função dessas demandas que surgiram, a gente vai introduzir também o curso de MPLS, num custo reduzido. Então, aquele provedor que quer expandir a capacidade da caixa, agora a gente vai começar a trazer também esse conhecimento na parte de MPLS, principalmente no transporte básico, aí, Circuit Cross Connect, Layer 2 Circuit, VPLS, que são
coisas muito simples de serem configuradas, a gente vai estar introduzindo isso no programa. A gente vai tentar fazer um primeiro curso na sede aqui em São Paulo. Nós vamos, na verdade, vamos lançar isso e vamos ver a recepção para ver se o pessoal realmente gera a demanda suficiente para a gente ter a turma. E depois a gente vai começando a fazer isso para os provedores que vão adquirindo as caixas ou que vão querendo expandir a rede de acordo com essas capacidades. Bom, é estranho ver isso, né? Eu estou colocando valor na apresentação. Mas desde que eu faço a apresentação aqui na Abranet, o pessoal pede para colocar valor. Então, vou dar uma ideia para vocês de como a gente evoluiu na questão de valores. Quando a gente começou o programa, a gente tinha um roteador chamado M7i, que era um roteador de 5 GB full duplex e 16 milhões de pacotes por segundo. Ele custava, no programa, $24.500. E a gente conseguiu, naquele período, ter uma venda significativa, porque a gente já reduziu muito o valor de mercado da caixa. Com o andar dos anos, a Juniper foi evoluindo e hoje a gente tem essa caixa que está aí na tela para vocês, é um roteador chamado MX5, que é hoje posso considerar como a menor caixa que a gente tem, baseada em Ethernet, com um processamento de pacotes em hardware. E o que acontece? Como que a gente evoluiu isso? No ano passado, a gente conseguiu um volume negociável internacionalmente, e a gente chegou a essa caixa $22.500. Por causa da evolução do projeto e por causa de um trabalho que a Abranet fez brilhante junto à Juniper, de várias reuniões, de insistir, de bater, a gente conseguiu reduzir essa caixa para $16.000. Isso é muito significativo, porque nós estamos falando de uma caixa de $16.000 que ela tem capacidade de processar 20 gigabits full duplex e 55 milhões de pacotes por segundo. E ela já vem com todas as licenças necessárias para rodar MPLS, IPv4, IPv6 e Unicast e Multicast. Não é necessário, nesse bundle aí, adicionar nenhum tipo de licença. A única licença que seria adicional a esse bundle é se o provedor quisesse transformar essa caixa num concentrador BRAS, que aí eu preciso adicionar uma licença chamada Subscriber Management para que essa caixa se transforme em um concentrador PPPoE. São demandas específicas, mas a gente já tem cliente usando isso, tá? E com bastante sucesso. Então, fundamentalmente é um trabalho da Abranet para os seus associados. Foi um trabalho um caminho longo para a gente chegar até aqui. A gente está tentando fazer um volume de estoque para deixar sempre um buffer disponível, porque a gente tem visto que alguns provedores eles preferem chegar naquele limite muito tênue entre ter o problema e até o ponto de ter casos em que o provedor tem o problema para ele trocar a caixa. Então a gente sempre tem que ter essa caixa em estoque, porque às vezes o provedor liga e fala assim, eu quero a caixa hoje, agora, e precisa ser agora. Se não for agora, eu não vou comprar mais. Então a gente está fazendo um trabalho muito sério com isso. Outro trabalho que a gente está fazendo, que é uma coisa que os provedores vêm pedindo para a gente, é a utilização dessas 4 portas 10 GB aí, ó, que elas não são... a licença desse roteador só permite você usar 20 portas SFP. Então, se você quisesse agregar uma operadora lá, você teria que fazer um link aggregation. Nós estamos conversando muito com a Juniper, junto com a Abranet, para tentar abrir essa exceção para os provedores. E a gente está num caminho bom, muito provavelmente a gente vai conseguir isso. Então, a gente não vai conseguir expandir a capacidade real da caixa, que é 20 GB. Mas a gente talvez consiga a liberação do uso das portas 10 GB para os associados da Abranet. Isso é um passo muito importante, porque a gente já está falando com a engenharia do fabricante, né, junto com a associação. Então, fundamentalmente, esse é um programa para associados. A gente já recebeu milhares de inquisições de tudo quanto é tipo. Eu sou associado, eu quero comprar para o meu vizinho. Não pode ser assim. Isso é um programa de parceria, é um programa de associação. Fundamentalmente, provedor, para fazer parte desse programa e ter esses descontos e comprar essas caixas, ele tem que se associar na Abranet. É a única exceção que nós nunca vamos abrir mão, porque isso tem
tem que ser parceria, gente. Não funciona a gente abrir exceção do tanto que a Abranet lutou para chegar no ponto que chegou, para depois o provedor não querer se associar ou querer fazer alguma coisa para comprar a caixa nesse valor. Então, é importante essa visibilidade, porque o trabalho foi cansativo, foi árduo, mas foi muito bem feito. Hoje, no programa, como eu disse, a gente começou com alguns roteadores de borda. Hoje é possível a gente introduzir toda a família MX no programa. Então, a gente consegue colocar tanto o MX5 quanto até a última caixa que nós temos, que é o 2020, que aí a gente já está falando em capacidades de 100 gigabits por segundo. Toda a família de firewalls e roteadores de pequeno porte da família SRX está disponível no programa. O firewall high-end, o primeiro que a gente está introduzindo por uma necessidade de um associado, é o SRX 1400, que ele já é um firewall que já tem todo o processamento feito em hardware. Os switches continuam, sempre estiveram e vão continuar. Então, a gente tem uma família chamada 2200, 3300 e 4550. Nos próximos slides eu vou mostrar a foto deles. A gente está introduzindo o chassi novo 9200, que ele já é um chassi capaz de chegar aos 100 gigabits por segundo. Ele já tem interfaces de 100 GB. Não estou dizendo que é necessário isso agora, mas é um elemento que a gente consegue introduzir no programa para, por exemplo, associados que estão iniciando ou já têm um data center e que necessitem de uma capacidade de comutação maior aí no seu core. Um ponto importante é que os roteadores MX, eles têm todas as funcionalidades que a gente possa pensar no equipamento, na parte de MPLS, na parte de filtragem de pacotes, na parte de virtualização de tabelas de roteamento e na parte até de virtualização do próprio sistema em si, que a gente chama de Virtual System. Ele tem tudo isso, mas nem toda a linha de produtos tem todas essas funcionalidades. Então, um destaque que eu dei aqui nessa apresentação de hoje é que quando a gente for fazer algum projeto, é importante a gente averiguar cada item que a gente queira fazer rodar no equipamento, para não cair numa armadilha e falar, poxa, eu comprei um switch, mas eu queria que ele fizesse MPLS. Não é possível, devido à capacidade daquele equipamento. Então, é importante a gente fazer essa avaliação correta para não correr em riscos, né? Eu nunca tinha colocado essa observação, mas eu sempre tinha falado. Então, esse programa não é um programa de venda propriamente dita, que eu venho aqui e falo, custa $16 mil, vamos embora. Não, é um programa de pré-venda, venda e pós-venda. Então, é um programa que tem que fechar o circuito, é um programa completo e ele é monitorado pela Abranet, tá? Tanto quanto pelo fabricante. A gente tem o apoio e a monitoração dos dois. Porque é óbvio que a gente pode ter um percalço, um problema, mas são coisas que são contornáveis e nada vai ser uma venda própria, só uma venda propriamente dita. Isso não existe. Pode ir. Essa aqui é uma foto dos equipamentos. Está surgindo uma demanda muito grande para aquele SRX 100, que é aquele pequenininho lá de cima, como equipamento CPE. A gente está fazendo um trabalho com a Juniper para tentar introduzir 2 portas de fibra naquela caixa e trazer essa caixa com um preço reduzido para que ela possa ser usada efetivamente como um CPE, principalmente para quem está passando fibra, porque ela tem uma capacidade de comutação boa e ela tem várias funcionalidades e como CPE ela seria bastante interessante. Então a gente está fazendo esse trabalho para tentar, junto à Abranet e à Juniper, fazer esse lançamento. Não é uma coisa trivial, não vai sair do dia para a noite, mas o não a gente já tem, então a gente está trabalhando para conseguir o sim. Pode seguir. Esse é o primeiro firewall que a gente tem na família high-end. É um firewall que pode ser usado, ele deve ser utilizado em data center. Ele tem uma capacidade de processamento tanto de pacote quanto de fluxo de flows, né, TCP, muito alto. O número de sessões também é alto. E ele é o firewall que a gente vai estar introduzindo no programa para quem tem a demanda aí
dentro do seu data center, por exemplo, de ter um firewall, obviamente dentro das especificações desse produto, para aumentar a sua capacidade ali dentro do seu data center. Ele é uma caixa que pode trabalhar em HA, ela tem alguns componentes que são licenciáveis e por isso eu não coloquei preço da caixa aí. Então, é óbvio que a gente precisa discutir quais funcionalidades têm que ser adquiridas para depois definir valores. Mas os descontos da Abranet vão valer para essa caixa também. Esses são os switches. Só um ponto importante, o switch 2200, a gente tem bastante cliente usando ele, é um switch simples, 24 ou 48 portas 10-100.000, 4 portas SFP não combo, ou seja, quando você usa as portas de fibra, você não perde as portas de cobre. E o 3300 é um switch que a gente está introduzindo, assim como o 4550. Uma observação importante de evolução tecnológica, o 4550 é um switch que ele já vem, por default, com 32 slots SFP+, ou seja, ele já é wide speed em 32 portas de 10 GB. Aí, legal, o que evoluiu nisso? O custo. Então, a evolução tecnológica permitiu com que, nesse ano, a gente tenha um switch de baixíssimo custo, porque a gente está substituindo um switch de 24 portas de fibra giga por 32 portas 10 GB, por um preço inferior. Então, a gente só conseguiria isso em função da evolução deles, de procurar chipsets mais sofisticados e também conseguir embarcar tudo isso numa caixa menor. Você vê que é uma caixa de 1U, a gente já tem essa caixa em portas de cobre e fibra. O módulo ali da esquerda é um slot modular, assim como na parte traseira, a gente consegue chegar em 48 portas 10 GB nessa caixa. E eu posso empilhá-la, lá fora tem uma foto do empilhamento, a gente chama isso de virtual chassi, e dá para a gente ligar até 10 caixas dessa com 40 portas 10 GB, chegando a um total de 400 portas 10 GB. Tá? Esse é o nosso novo equipamento, o EX9200. Ele já é uma caixa que já escala até as interfaces de 100 gigabits por segundo. É uma caixa voltada ao data center, ela tem as características de redundância necessárias e, fundamentalmente, a primeira caixa oficial que a Juniper lança com os conceitos integrados aí de SDN. Então, os agentes já vão estar vindo nessa caixa. A gente está em processo de homologação Anatel dela. Então, muito provavelmente, esse processo deva aí demorar 60 dias, que é o prazo médio para se importar os primeiros lotes que a gente já está trazendo. É uma caixa bastante sofisticada, ela se baseia muito na família MX. É um comutador de altíssima performance e a gente conseguiu com essa caixa ter uma redução significativa das portas de 10 GB, em termos de valor de porta e também consumo de energia por porta 10 GB. A gente tem uma redução bastante significativa nisso. Esse aqui é um modelo que a gente poderia pensar da utilização de todos esses equipamentos. Os equipamentos EX4 550 estão sendo utilizados como topo de rack. Então, vou dar um exemplo que a gente teve num cliente. O cliente tinha uma dificuldade muito grande. Ele tinha um volume de dados muito grande nos servidores. Ele tinha um rack com 40 servidores. Cada servidor tinha 4 cabos de rede. Então, ele tinha no total 160 cabos de rede para manipular na parte traseira do rack. Quando a gente evoluiu para o 4550 e os servidores com porta 10 GB, que agora, obviamente, os custos estão caindo também, o número de cabos que ele passou a ter que manipular era muito menor e, óbvio, que a interface agregada de 10 GB era muito maior do que os 4 GB que ele tinha antes. Então, ele ganhou agilidade, principalmente a partir do momento que ele começou também a usar backup distribuído, usando iSCSI, etc. Então, é uma solução bem interessante. O EX9200 ele já faz nativamente o cluster. A gente pode utilizar as duas caixas como se fosse um modelo lógico único. E a gente pode, obviamente, fazer o link aggregation dos switches de topo de rack, ligando um cabo em cada chassi principal.
Se o data center tiver os requisitos de Tier 3, a gente tem que separar esses dois equipamentos de core a pelo menos 300 metros, até onde eu vi no último data center que eu fui, que tinha esse pré-requisito. Então, a gente tem essa separação. A gente pode usar a família SRX High-End como inline, ou a gente pode colocar ela em paralelo ao core e fazer simplesmente manipulação de pacotes para quem a gente precisa aplicar um serviço de filtragem ou agregar valor passando um IPS no tráfego do cliente. E, obviamente, os equipamentos MX, sendo equipamentos de borda, com as capacidades necessárias para rodar BGP, para fazer MPLS, caso for uma rede metro, e também para segurar conseguir mitigar um ataque de negação de serviço baseado, obviamente, em quantidade de pacotes alta. É isso.